Olá, sejam bem-vindos ao 8º vídeo do Tinker Circuits. No vídeo de hoje falaremos sobre o comportamento dos capacitores. Entenderemos como eles funcionam, o efeito da temperatura nos capacitores, o que é a capacitância, fase de carga e descarga e veremos alguns experimentos práticos para entender o comportamento dos capacitores. Um capacitor é um componente eletrônico projetado para armazenar e liberar carga elétrica. Ele consiste em dois condutores separados por um isolante, conhecido como dielétrico. O dielétrico é uma camada isolante que separa os condutores de um condutor. Ele é colocado entre as placas condutoras para evitar o fluxo direto de corrente elétrica entre elas. O capacitor se comporta como um reservatório de energia, conhecido como capacitância. Carrega-se quando conectado a uma fonte de energia, acumulando carga elétrica. Fundamental em circuitos eletrônicos, desempenha papéis essenciais, como estabilizar tensões, filtrar sinais e armazenar energia temporária. A capacitância mede a capacidade do capacitor de acumular cargas elétricas sob uma diferença de potencial. A unidade é farad. O armazenamento de energia ocorre pelo campo elétrico. Maior intensidade resulta em maior energia armazenada. Vamos visualizar esse conceito no simulador. Ajustando a distância entre as placas, observe a variação na capacitância. Maior distância, menor capacitância, e vice-versa. Ao aumentar a área das placas, a capacidade cresce, refletindo maior armazenamento de energia. Diferentes tipos de capacitores têm diversas capacitâncias, atendendo a uma variedade de necessidades em circuitos. Capacitores eletrolíticos, cerâmicos, poliméricos, entre outros, oferecem opções com características específicas de capacitância. A temperatura afeta diretamente a capacitância dos capacitores. Em condições de alta temperatura, a capacitância pode diminuir, enquanto em temperaturas mais baixas, pode aumentar. O dielétrico dentro do capacitor pode sofrer mudanças em suas propriedades com variações de temperatura, impactando a constante dielétrica, consequentemente, a capacitância. Quando uma fonte de energia é conectada ao capacitor, a fase de carga se inicia. À medida que mais elétrons são fornecidos, o capacitor acumula carga. Após um tempo suficiente, o capacitor atinge a capacidade máxima de carga e o processo se estabiliza. A corrente elétrica praticamente cessa, indicando que o capacitor está totalmente carregado. Quando a fonte de energia é desconectada, a fase de descarga tem início. O capacitor agora libera energia armazenada. Os elétrons começam a fluir da placa negativa para a placa positiva. Assim como na carga, a descarga eventualmente se estabiliza quando o capacitor perde toda a carga. Vamos ao nosso experimento do Tinkercad agora. Nós temos uma fonte de energia, um interruptor deslizante, um capacitor, um resistor, um LED e dois multímetros, um configurado no modo tensão e outro no modo amperagem. Conectamos o nosso circuito a uma fonte de energia, fornecendo então uma carga elétrica inicial ao capacitor. O capacitor entra em ação, acumulando a energia fornecida pela fonte. Este é um aumento de carga, onde as placas do capacitor armazenam elétrons. Agora, vamos fazer o desligamento da fonte. O capacitor, que atua como reservatório de energia, entra na fase de descarga. Mesmo após desligar a fonte, o LED permanece aceso. Isso ocorre porque o capacitor continua alimentando o LED com a energia que foi armazenada. O LED não se apaga imediatamente, proporcionando uma visão clara da queda gradual de energia. Utilizamos os multímetros para monitorar o processo.
O multímetro configurado para voltagem exibe a diminuição gradual da tensão, enquanto o amperímetro registra a redução da corrente ao longo do tempo. De hoje, exploramos o comportamento dos capacitores, componentes cruciais na eletrônica. Abordamos conceitos como capacitância, tipos de capacitores e efeitos térmicos. Em um experimento prático, observamos a dinâmica do capacitor desde a absorção até a liberação de energia. Este conhecimento é valioso para engenheiros e entusiastas da eletricidade. No próximo vídeo falaremos sobre indutores e transistores, encerrando o ciclo dos fundamentais componentes eletrônicos. Até lá!